e o eclipse solar acabou de acontecer. E aí, estão eclipsados? Vamos falar do significado e do simbolismo do eclipse agora neste vídeo. Oi, gente, eu sou a Cris Dória, astróloga, administradora, especialista nas áreas de psicologia analítica, psicologia e psicanálise, criadora aqui do canal Sol de Casa 12. Tudo bem com vocês? Então, como foram de eclipse, eu deixei para gravar o vídeo após o eclipse, para já justamente ir sentindo as energias desse momento tão importante e tão filmado, tão divulgado, tão sentido em vários lugares do mundo. Foi muito lindo, foi muito bonito. A lua, ela passou na frente do sol, escurecendo um pouco a sua luz por alguns momentos, e depois o sol voltou a brilhar. E qual é o simbolismo que isso traz para a gente na astrologia? Bom, vamos falar inicialmente sobre o que é um eclipse. Lembra que conversamos sobre os nodos lunares? Bom, só para a gente resumir um pouco, os nodos lunares são pontos de interseção entre Sol e Lua, pontos matemáticos, nas órbitas do Sol e Lua, onde elas se cruzam no céu. E o que aconteceu hoje foi justamente isso. O Sol e a Lua se cruzaram em um desses pontos, ou seja, no nodo sul, no signo de Leão. Estamos com o eixo Nodo Sul em Leão e o Nodo Norte em Aquário. E o que aconteceu hoje foi justamente que a lua nova ocorreu no Nodo Sul, no signo de Leão. Ela se juntou com o Sol como uma lua nova qualquer. Mas ela é mais potencializada porque ela acontece nos nodos e forma esse eclipse, esse evento astronômico que presenciamos no dia de hoje, 12 de agosto de 2026. Então, quando temos um eclipse e temos esse eclipse numa lua nova, o que é que isso simboliza e o que é que isso significa? A lua nova, como já falei, é um encontro de Sol e Lua, ou seja, o consciente e inconsciente que se integram e começa um novo ciclo, ou seja, plantamos intenções, é, coisas que queremos realizar, né, projetos, ideias, enfim, no ciclo da Lua. E esse ciclo ocorre de 28 a 29 dias. E qual é a diferença do eclipse? Esse ciclo do eclipse, ele não tem um início, meio e fim em 29 dias. O efeito de um eclipse dura até 6 meses. E o que é que significa esses 6 meses? A Lua e o Sol se uniram hoje numa lua nova no signo de Leão e tivemos um eclipse solar. Por que solar? Porque a Lua ficou na frente do Sol. Se fosse lunar, que é o que teremos daqui a 15 dias, o que é que vai acontecer? A Terra fica entre o Sol e Lua, que estão em oposição, e ela faz uma sombra na Lua. E aí será um assunto para um próximo vídeo. Vamos falar só do eclipse solar. Então, tivemos um eclipse solar, que é uma lua nova, onde o Sol foi encoberto temporariamente pela Lua e teve o seu momento de escuridão. Ele pode acontecer parcialmente, ele pode acontecer, às vezes, de uma forma anelar. Mas hoje tivemos um eclipse total, ou seja, o Sol foi totalmente encoberto pela Lua. E numa lua nova, onde ocorrem os eclipses solares. Só que, ao invés de termos um ciclo de lua nova com lua crescente, lua cheia e lua minguante, teremos também. Mas quando temos um eclipse, o efeito desse eclipse reverbera durante 6 meses, ou seja, até a próxima lua nova, que será no signo de Aquário, onde teremos um novo eclipse solar no signo de Aquário, ou seja, deste eclipse solar em Leão até o próximo eclipse solar no signo de Aquário, teremos 6 meses. E dentre esses 6 meses, no meio desse período, teremos um Sol em Escorpião. E qual é o significado disso? Ou seja, após 3 lunações, né, chegaremos ao quê? A metade desse ciclo de 6 meses. Ou seja, teremos uma quadratura. Lembra que as luas crescente e minguante fazem quadratura? Ou seja, a mesma coisa. O Sol vai fazer uma quadratura, né? Esse Sol eclipsado hoje, daqui a 3 meses estará em quadratura. Só que isso só será visível, só será sentido para quem tem planetas que foram atingidos neste eclipse solar, certo? E aí essa quadratura vai acontecer exatamente quando o Sol estiver no signo de Escorpião, que são exatos esses 3 meses, ou seja, essas 3 lunações, certo? E aí teremos o quê? Um efeito desse eclipse. E quando chegarmos nos 6 meses, que é a próxima lunação aquariana, nós teremos um novo eclipse. Por quê? Porque está no eixo Leão e Aquário e os eclipses acontecem nesses eixos, nessas luas novas ou cheias, que são os eclipses lunares. Mas quando chegarmos no eclipse solar em Aquário, completaremos 6 meses desse ciclo e iniciaremos
um novo ciclo, ou seja, então, os eclipses ele tem uma duração média de 6 meses, até 1 ano ou 1 ano e meio, mas isso aí é um assunto que eu vou falar com vocês depois. Mas vamos ficar só dentro dos 6 meses, que é desse eclipse solar até o próximo eclipse solar. Então, esse eclipse, ele acontece em alguma área do nosso mapa, né? Todos temos Leão no mapa, já conversamos sobre isso e sabemos que em alguma área do nosso mapa está o signo de Leão, em alguma casa astrológica. Algumas pessoas têm planetas nessas casas, outras não. Essas pessoas que não têm planetas nessas casas sentirão menos a potência do eclipse. Quem tem planeta já sentirão um pouco mais. E, em especial, ainda quem tem Sol, Lua e Ascendente. Eu mesmo sou leonina, tenho Sol em Leão e ele pega exatamente onde eu tenho o meu Sol. Então, e ainda tem um detalhe maior, que para que isso aconteça, eles têm que estar em conjunção. Eu vou mostrar tudo isso no mapa, que vai ficar mais fácil de explicar. Tem que estar em conjunção. Ou seja, eu tenho um Sol a 7 graus. Esse eclipse está acontecendo a 20 graus. Então, ele não está pegando totalmente no meu Sol. Mas pega na minha casa, onde eu tenho o Sol. Então, eu sinto um pouquinho. Mas quem tem o Sol lá, ou algum planeta nessa casa, e caiu nesse grau, ou a 5 graus de órbita, para mais ou para menos, vai sentir mais o efeito desse eclipse. Tá bom? Eu vou abrir o mapa e vou mostrar para vocês. Na verdade, hoje eu vou abrir 3 mapas. Vou abrir o mapa da alunação, vou abrir o meu mapa mostrando onde passa o eclipse e que não faz conjunção, e vou abrir um mapa onde o eclipse passa e faz uma conjunção, para que a explicação fique um pouco mais clara para vocês. E durante a demonstração do mapa, eu vou falando de todo o simbolismo, todo o significado, que nós já sabemos, né? Mas precisamos ter em mente, neste momento, qual o significado de leão na astrologia. E como já sabemos, Júpiter está no signo de Leão, o nó do sul está em Leão, Mercúrio acabou de entrar em Leão, ou seja, Leão está muito em evidência. Não só por conta de Mercúrio que acabou de entrar, mas justamente porque Júpiter está em Leão, ficará 1 ano, e o nó do sul também, que fica 1 ano e meio. Então, os assuntos leoninos estarão muito evidentes. E Leão fala de quê? Leão fala de amor próprio, autoestima, alto valor, da nossa autenticidade, da nossa necessidade de reconhecimento, falar da luz, falar da sombra, ou seja, temos que abordar todos os temas leoninos para poder entender o significado dessa alunação, certo? Então, eu vou abrir o mapa da alunação para explicar tecnicamente o que está acontecendo e vou fazer as demonstrações. Vamos lá. Estão vendo o mapa da lua nova em Leão, certo? Então, como vocês podem observar, né, o signo de Leão aqui no mapa, ele está caindo na casa 8, né? O eclipse aconteceu às 14 horas e 36 minutos e 43 segundos, ou seja, no exato momento em que o Sol e a Lua estavam em conjunção exata. Ó, no aspectário, Sol e Lua em conjunção. Aqui temos o símbolo de conjunção, ele está aqui aceso, né, mas pintadinho, porque a conjunção está exata, certo? Então, essa conjunção aconteceu aqui na casa 8. Reparem que vocês estão vendo aqui o Nó do Sul, que está em Leão, Júpiter, que está em Leão, e Mercúrio, que acabou de entrar em Leão. Então, está todo mundo aqui concentrado no signo de Leão, deixando bastante em evidência essa energia, certo? E quando falamos de Sol e Lua em conjunção, falamos de quê? De uma integração consciente e inconsciente sobre plantarmos uma semente, plantarmos intenções, iniciarmos, na verdade, um novo ciclo, né? E esse novo ciclo, como já expliquei para vocês, não vai ser um ciclo como qualquer outro, apesar de ser também. Né? Ele vai ter seu início, meio e fim, vai ter a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, mas por ser eclipsado, ele vai ter uma duração um pouco maior e uma potência também um pouco maior. Por que isso, gente? Porque o eclipse ele traz revelações, né? Ele traz acontecimentos marcantes e importantes. Eu não vou me ater aqui a acontecimentos mundiais, acontecimentos nem políticos, nem acontecimentos geográficos, porque a intenção aqui do canal é falar de uma esfera mais psicológica. Mas se vocês observarem as notícias, tem muitas coisas acontecendo, terremotos, muitas questões que envolvem líderes, as guerras aí continuam, né? Essa disputa de poder muito forte. O Leão fala de poder, né? Fala um pouco também de autoritarismo, uma vez que está no seu lado sombra. Então, todos esses assuntos leoninos acabam ficando em evidência, mas vamos trazer eles para a nossa esfera pessoal e psicológica. Então, quando falamos de Sol e Lua em conjunção, temos a oportunidade de integrar consciente e inconsciente, né?
integrar as nossas sombras, aquilo que nós desconhecemos em nós e que às vezes até fazemos e praticamos e não temos consciência. Quando começamos uma lua nova, temos a oportunidade de fazer essa introspecção, ou seja, a lua não está acesa no céu, ela está escura, né? E é um momento de recolhimento, é um momento de se pensar sobre questões que a gente traz no nosso inconsciente, que podemos integrar à nossa consciência. Se, por exemplo, quem faz terapia mesmo, que geralmente trabalha com essas questões de mexer com assuntos do inconsciente, é muito propício, né, nessas luas novas, começar a conversar. Conversar não, mas é tocar mais nesses assuntos, às vezes até os sonhos, né, ficam mais. Porque os sonhos, na verdade, são comunicações do inconsciente, né? Então, os sonhos ficam mais fortes na nossa vida. Então, acaba que a gente tem essa oportunidade. Então, simbolicamente, é um momento da gente fazer esse recolhimento e essa integração, de pensar como vai ser esse novo ciclo, trazer para a nossa vida nossas ideias, nossos projetos, tudo aquilo que a gente precisa realizar e manifestar na nossa vida, de uma forma que a gente possa ter consciência, né? A gente fala muito inconsciente, inconsciente, mas quando a gente fala de ter consciência, gente, é enxergar, né? Enxergar coisas que às vezes temos adormecidos entre nós, né? E quando a gente fala de leão, né? E a gente fala um pouco sobre personalidade, sobre representação, máscara e papéis, falamos também um pouco de como é que eu posso dizer, persona, né? Porque a persona corresponde ao ascendente, mas quando a gente fala de leão, a gente entende a persona como aquela manifestação do nosso eu, né? Da nossa personalidade, que a gente mostra para as pessoas, que a gente mostra para o público em geral, que às vezes esconde aspectos da nossa personalidade que a gente não quer mostrar, ou que a gente mesmo não tem consciência, ou seja, está inconsciente, né? E muitas das vezes são percebidos por outras pessoas, mas não reconhecidos por nós. Então, temos uma chance e um grande momento de entender o que está acontecendo na nossa mente, né? Então, o eclipse, a simbologia do eclipse, né, quando ele acontece, onde essa mente consciente, representada pelo Sol, é temporariamente obscurecida pela Lua, é como se o inconsciente chegasse e eh, contra a nossa vontade e mostrasse, revelasse algo que às vezes a gente não enxerga na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia, acontecimentos que marcam esse momento, precisamos estar atentos e observando a nossa própria vida para poder a gente conseguir perceber. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, vou dar um exemplo meu para ver se fica mais claro. Mas às vezes a gente não enxerga coisas na gente, na nossa personalidade, que outras pessoas enxergam, vão nos dando feedback e tem horas que as coisas acontecem e não tem jeito, a gente acaba tendo que realmente olhar para dentro de nós e enxergar essas situações. Só que esse eclipse, ele traz um simbolismo também muito especial. Por quê? Porque ele acontece no Nó do Sul. E o Nó do Sul, como eu já expliquei para vocês, fala muito sobre aquilo que precisamos soltar, aquela bagagem que trazemos, né, de vidas passadas, experiências que já não servem mais. Né? E quando a gente fala de leão, a gente fala de quê? De brilho, né? De autenticidade, de subir no palco da nossa própria vida e fazer a nossa história. E quando a gente fala de Nó do Sul e de um eclipse, né, solar, onde essa luz perde um pouco seu brilho, é hora de refletirmos justamente sobre isso, né? Quando a gente está no palco da nossa vida, às vezes a gente precisa descer para olhar para a nossa vida e saber aquilo que já não serve mais e o que não pode mais continuar. E que diz respeito muito à nossa identidade, porque Leão fala sobre identidade, o Sol, que é o regente de Leão, fala sobre o nosso ego e a nossa identidade, a nossa personalidade, que está muito em voga nesse eclipse, pedindo o quê? Uma reestruturação. Tivemos uma lunação canceriana, com Mercúrio retrógrado pedindo essa revisão das nossas emoções. Na lua minguante, eu falei aqui com vocês sobre exatamente estarmos sentindo uma falsa segurança na nossa vida, né? Nos demonstrando, nos mostrando de uma forma onde a gente estava se segurando em uma falsa segurança que trazia talvez uma ferida, uma dor, né? Quirón estava lá também, touro, falando um pouco dessa dor que estava sustentando essa personalidade. Então, assim, tudo isso está interligado. E chegou o momento, né, da alunação leonina, onde não tem mais tempo, ou seja, agora é a hora da gente deixar para trás aquilo que já não serve mais na nossa identidade, ou seja, ser quem viemos para ser, ou seja, eliminar aquilo que já não somos mais.
Então é muito importante a gente estar observando, nos observando, para poder a gente entender o que é que a gente precisa soltar na nossa vida, né, e que não cabe mais, na nossa forma de ser, na nossa forma de se expressar, ou seja, aquilo que a gente expressa, essa identidade que a gente coloca no mundo, que a gente mostra para as pessoas, que nos dá às vezes uma sensação de que: "Ah, eu brilho, eu sou mais eu, assim", e etcétera, mas tem coisas nessa identidade que já não podem mais continuar, que já não servem mais, que não estão refletindo realmente quem nós somos, a nossa autenticidade, né? Então, quando não reflete mais quem nós somos, estamos representando papéis, usando máscaras. Por isso que eu falei da persona, certo? Então, até que ponto vamos representar papéis para agradar aos outros, para sermos reconhecidos, amados, né, e aplaudidos? Então, é isso que esse eclipse vem nos pedir para refletir, principalmente por ele estar no Nó do Sul, em Leão, né, pedindo justamente para que a gente solte máscaras, papéis, representações que já não signifiquem mais quem somos, ou seja, a nossa identidade. E se observarmos aqui no mapa, né, já falei para vocês que o Nó do Sul está em Leão, o Sol em Leão fazendo essa conjunção aqui com a Lua, e Júpiter, que também está aqui, em uma conjunção com Mercúrio. Se a gente observar aqui no aspectário, Mercúrio e Júpiter estão em uma conjunção. Mercúrio vai chegar mais próximo e vai fazer uma conjunção exata com Júpiter. E Mercúrio nada mais é do que a nossa mente consciente, né? Aquilo que a gente pensa sobre nós. Mercúrio em Leão, né? Fala sobre a gente expressar, sobre a gente comunicar a nossa verdade, a nossa autenticidade, pensar como realmente somos. Então, depois de uma alunação canceriana, né? Com Mercúrio retrógrado, com Mercúrio em Câncer, para a gente rever questões, chegou a hora da gente ser nós mesmos, né? E precisamos pensar como nós mesmos. Então, Mercúrio ele está aqui reforçando essa necessidade de pensar como somos, né? Trazendo também questões que falam de, se a gente for falar de astrologia mundial, né? Muitas notícias, né? Comunicados que envolvem celebridades, pessoas famosas, né? Mas trazendo para a esfera pessoal é falando sobre nós, né? A forma que a gente fala, a forma que a gente se expressa, rever também se a forma que a gente fala está adequada à nossa personalidade. Às vezes a gente fala de um jeito, pensa de outro, né? Para agradar os outros, para ser reconhecido, para ser aplaudido. E às vezes a gente precisa pensar como a gente é, né? Mas não é fácil ser a gente mesmo. Se fosse fácil, né? Não existia autoconhecimento, não existia terapia. Quando a gente fala do processo de individuação de Jung, é justamente falando sobre o quê? Sobre a gente tornar-se quem somos, né? Tornar si mesmo, ou seja, buscar o nosso self. E não é fácil esse processo. É um processo doloroso. Por quê? Porque temos que lidar com coisas na nossa persona, na nossa personalidade, que nós não reconhecemos, né? E que às vezes precisamos integrar. E quando a gente fala em integrar, falamos de Sol e Lua nesse momento aqui de eclipse, né? Consciente e inconsciente. Por quê? Porque essas sombras, essas questões que a gente não enxerga em nós, está no nosso inconsciente. E precisamos trazer para essa consciência. Então, o eclipse hoje fez o quê? A Lua encobriu o Sol, né? Então, aquilo que temos consciente, às vezes, nem sempre está consciente. Precisamos ir para o inconsciente para poder nos enxergarmos de uma forma mais consciente, de uma forma mais clara. Então, tivemos essa oportunidade e teremos durante os próximos 6 meses, certo? Então, o que é que a gente pode olhar aqui no mapa? Que tanto Júpiter quanto Mercúrio, lembrando que Júpiter, a gente fala muito sobre leis, né? Sobre sentido da vida, sobre propósito, sobre justiça, sobre política, né? Mas também ele fala sobre expansão, né? De consciência, expansão do nosso próprio eu. E Júpiter ele já está há um tempo aqui nessa oposição com Plutão, né? Que está no signo de Aquário, que é o signo oposto e complementar ao signo de Leão, né? Pedindo transformações, ou seja, precisamos nos transformar, né, em prol do coletivo. Porque para sermos do coletivo, precisamos ser nós mesmos, somos indivíduos, né, que formamos grupos. Então, essas pessoas que formam esses grupos são seres individuais. Né? E se a gente não reconhece quem somos de verdade, como conseguiremos, né, pensar em soluções que venham a trazer melhorias para a sociedade? Né? Temos que pensar de uma forma mais ampla. Então, essa posição aqui, ela vem há muito tempo já e vem questionando isso. E Mercúrio chega aqui para fazer também essa oposição, inclusive ela está exata, certo? Hoje, no eclipse, para justamente trazer esse questionamento, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu nesse mundo de meu Deus, vamos dizer assim, né? Quem sou eu?
o que penso sobre mim, como posso ser mais autêntico, como posso deixar para trás aquilo que já não me serve mais, para que eu possa servir ao coletivo. Às vezes a gente precisa descer do palco da nossa vida, né, para poder enxergar, né, como a gente vai manter o nosso brilho e como a gente vai brilhar em prol do outro. Não adianta a gente brilhar, né, se a gente não tiver um propósito na vida, se a gente não tiver uma intenção, né, que venha também a favorecer o coletivo. E os eixos nodais que estão agora no eixo, né, no caso, Leão e Aquário, vem questionar muito isso, né? Já estamos falando sobre isso, aí batendo nessa tecla, né, sobre essa necessidade de pensar um pouco mais no coletivo, de trabalhar em prol de uma humanidade melhor e mais completa, né? Mais consciente, mais uma humanidade melhor, né? Parece uma redundância a gente querer, né? Isso, uma redundância não, mas como é que eu posso dizer? Parece repetitivo, né, a gente falar que a gente quer um mundo melhor, mas essa oposição aqui fala justamente sobre esse autoquestionamento, né, de como a gente ser a gente mesmo, né, e descer desse palco para enxergar se esse palco realmente é o palco que você quer brilhar, né, porque às vezes a gente precisa também mudar de palco, né, às vezes a gente acha que nosso brilho não está sendo, suficiente, né, neste cenário, neste palco que a gente está, eh construir na nossa vida, a gente precisa rever, né, algumas questões em relação a esse próprio palco, né? Será que a gente quer brilhar realmente nesse palco? Eu vou falar um pouco sobre trabalho, né? Quando a gente pensa assim, eu brilho, eu sou competente, eu sou capaz, né? Só que às vezes eu não sou reconhecido em tal empresa, às vezes eu quero fazer algo que eu possa empreender, eu tenho ideias, eu sou criativo, eu quero mostrar o meu brilho, mas nesse palco que você está hoje, esse brilho não está conseguindo trazer uma realização, né. Então, às vezes, você precisa talvez mudar desse palco, porque o brilho ele não vai se apagar, ele vai continuar, ele só precisa mudar um pouco de cenário. Então, às vezes, esse eclipse, no caso esse eclipse veio trazer um pouco esse questionamento: "Será que você está brilhando no palco certo?", né. Será que esse brilho está sendo direcionado para o lugar que você quer, pensa e sente que é o seu lugar realmente? Será que você está sendo verdadeiro neste palco que você está pisando, que você está brilhando ou está representando papéis para agradar. Então, teremos 6 meses para pensar sobre isso, certo? E também temos aqui, gente, uma oposição de Vênus e Netuno. Vênus acabou de entrar em Libra, né? Ela está domiciliada e ela está questionando muito os relacionamentos, né? Tanto os pessoais tanto quanto profissionais, apesar dela estar fazendo ótimos aspectos aqui, inclusive sendo ponto de um grande trígono que está numa pipa também, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a Vênus ela faz uma posição a Netuno, pedindo que a gente não se iluda, né? E a gente não pode se iludir com questões que falem sobre o nosso eu, Ares, né? E deixar de ser quem somos, né? Às vezes a gente vive numa falsa imaginação de que a gente é algo que é realmente importante nessa relação, seja ela uma relação amorosa, um casamento, uma relação familiar, uma relação de trabalho. E às vezes a gente está vivendo de uma imagem que já cedeu, que ela precisa ser reformulada, certo? Então, isso aqui é uma reflexão também bastante interessante. E se a gente for observar, Netuno ele está fazendo uma quadratura com Marte, que acabou de entrar no signo de Câncer. Ou seja, Marte ele está começando o seu ciclo no signo de Câncer e vai trazer muitas questões familiares e muitas questões emocionais que são ativadas através de ações, atitudes e desejos que podem vir até de uma forma talvez agressiva, de uma forma um pouco descontrolada, e isso precisa estar de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais precisamos agir de uma forma mais humana, né, pedindo ações um pouco mais, eh, que venham nutrir, né, o nosso eu. Mas nessa quadratura aqui, a gente fala na verdade é uma quadratura T, né, é uma tensão muito forte, ou seja, esses diálogos, né, gêmeos, né, eh, e Marte em Gêmeos, Vênus em Libra, que são 2 signos de ar, né, que são bastante mentais, né, podem estar sofrendo tensões, ou seja, às vezes aquilo que a gente pensando, que a gente pensa, que aquilo que a gente fala, né, pode vir de uma forma agressiva, principalmente em questões familiares, né, de uma forma que talvez, esteja sendo distorcida, quando a gente fala de Netuno, né, talvez a gente esteja colocando o nosso eu de uma forma distorcida nesta relação, né, e essa oposição trazendo um pouco de ilusão.
né? Isso também precisa ser considerado, certo? Eu vou abrir aqui um outro mapa para que vocês vejam. Vou abrir o meu mapa, certo? Para que vocês vejam como é que vai cair o eclipse, né? Eu entro aqui no trânsito, certo? Como vocês podem observar, eu tenho Sol, Mercúrio em Leão, na minha casa 12. E aqui está acontecendo o eclipse. Está vendo a conjunção de Sol e Lua? Ele está acontecendo a 19 graus, 20 graus de Leão, e eu tenho Mercúrio a 6 e o Sol a 7, ou seja, não está na orbe. Então, talvez eu não sinta tanto esse eclipse como uma pessoa que tem uma conjunção, né? Eu vou mostrar também um mapa de uma pessoa que tem uma conjunção que pode sentir muito mais. Como vocês podem observar, eu tenho um Mercúrio aqui a 6 graus de Leão e o Sol a 7 graus. Eles estão em conjunção. Só que o eclipse ele está acontecendo aqui, né? Aos 20 graus de Leão. Então ele já não pega, não faz uma conjunção. Mercúrio, hoje, ele está fazendo uma conjunção com o meu Sol. Se vocês observarem aqui, tá vendo a conjunção? Mercúrio em Leão na casa 12, fazendo uma conjunção com o meu Sol, uma quadratura com a minha Lua em Touro e uma conjunção com o meu Mercúrio. Mas nesse caso, no eclipse, a gente tem que falar o quê? De Sol e Lua. Então ela não está pegando nenhum planeta, né? Aqui diretamente na minha casa 12, onde eu tenho leão, né? Então, eu posso sentir o eclipse de uma forma mais branda, um pouco mais leve. Mas posso mostrar para vocês aqui um outro mapa, certo? De uma pessoa, para vocês verem exatamente como é que acontece, como ocorre uma conjunção, certo? Esse mapa aqui é de uma grande amiga que está fazendo aniversário hoje. Um beijo, amiga. Muito obrigado por autorizar mostrar seu mapa aqui no vídeo, tá? Te amo. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vocês podem observar aqui, tá vendo? Ela tem o Sol em Leão, a 20 graus, e o Nodo Norte em Leão. Olha que lindo. Ela está com o eclipse exatamente aqui sobre o Sol e o Nodo Norte dela, né? Então, quando a gente pensa aqui, Nodo Norte em Leão, né? Um eclipse de Nodo Sul, tendo que soltar, é bem complexo essa análise aqui, né? Mas isso aqui eu vou deixar para fazer junto com ela. Mas é só para vocês verem, né? Que a Lua e o Sol estão aqui em conjunção, fazendo uma conjunção com o Sol dela. Então, ela vai sentir muito mais esse eclipse, né? Caindo aqui na casa 10, que é a casa do trabalho. Inclusive, hoje não está tendo festa, nem vai ter festa, que é o evento anual que nós participamos, que é esse aniversário, porque ela está trabalhando. Então, esse assunto trabalho, realização pessoal, será muito importante, vai reverberar durante um bom tempo aqui na vida dela, né? E algumas questões, alguns posicionamentos, como ela se coloca no trabalho, né? Como ela se é, é vista, né? Com essa identidade dentro do trabalho, pode ser questionada no sentido de ela precisar saltar algumas coisas para poder realmente brilhar e ser quem ela realmente é, certo? Então, vou voltar aqui para a tela principal. Então, gente, o que eu queria falar com vocês um pouco sobre esse eclipse, né? Eu tentei mostrar mais ou menos aí na tela, né? Tecnicamente, o que é que está acontecendo. Mas o mais importante desse eclipse é que todo eclipse ele traz revelação, ele traz acontecimentos que fazem com que transformações aconteçam. E quando a gente fala de um eclipse solar no signo de Leão, acontecendo no Nodo Sul, falamos em quê? Falamos em algo que precisamos soltar dentro da nossa identidade, dentro do nosso eu, né? Coisas que não servem mais, coisas que precisamos renascer de uma nova forma, ou seja, com uma nova identidade, né? Então é muito importante a gente fazer uma autoanálise, observar o que é que a gente vem trazendo na nossa identidade, na nossa vida, que a gente precisa para ser reconhecido, mas que às vezes a gente só faz para poder ser reconhecido. Ou seja, às vezes a gente representa papéis, usa máscaras, porque a gente quer essa aceitação, a gente quer ser agradado, a gente quer ser amado de alguma forma. Só que isso acaba mexendo com a nossa identidade, ou seja, a gente acaba não sendo quem somos, né? Eu falo muito por mim, né? Isso é uma coisa muito comum na minha vida, porque às vezes a gente precisa agradar, a gente não fala só de pessoas em geral, até na nossa casa, né? Filhos, marido, família, a gente quer agradar sendo uma boa esposa, sendo uma boa mulher, sendo uma boa mãe, né? Dentro de casa, e às vezes a gente acaba se anulando, deixando de ser a gente, porque precisa do reconhecimento, precisa desse amor, né? Então, é muito importante que a gente comece a aprender e a entender
que essa autenticidade não significa deixar de fazer algumas coisas, mas sim de rever se essas coisas que a gente faz realmente trazem benefícios para a nossa autoestima, se trazem nesse alto valor, se a gente consegue se realizar. Às vezes a gente se sacrifica, né, em prol desse amor, em prol desse reconhecimento. Então, é muito importante a gente sentar um pouco nesse momento de eclipse para refletir, né, até que ponto a gente está deixando de fazer o que a gente realmente quer, né, e fazendo para agradar os outros, né? Querendo ser aplaudido, querendo ser amado, querendo ser visto, ser reconhecido, não só nesse aspecto pessoal, familiar, mas pode ser também no aspecto dos relacionamentos entre amigos, no seu trabalho, pode ser também naquilo que você valoriza na sua própria vida. E eu esqueci de falar com vocês que esse eclipse ele está acontecendo na casa 8, né, que é uma casa psíquica, é uma casa de interiorização, é uma casa que realmente a gente precisa voltar para dentro de nós e fazer essa reflexão de uma forma muito profunda, porque não é fácil ser quem a gente é, não é fácil a gente se reconhecer, não é fácil a gente se encontrar, né, como é que eu posso falar para vocês, quando a gente fala de autoconhecimento e ter que lidar com sombras, ter que lidar com coisas que a gente não quer enxergar ou que a gente realmente não enxerga, não é fácil, a gente precisa de fazer um trabalho terapêutico muito profundo para poder a gente reconhecer que às vezes a gente é muito centralizador, que às vezes a gente pode ser egoísta, que às vezes a gente pode ser até um pouco, como é que eu posso dizer, uma coisa leonina assim, tirano mesmo, autoritário, né? E a gente não percebe, porque às vezes as pessoas de leão têm essa necessidade de querer fazer o bem a qualquer custo, e às vezes quer impor a sua própria vontade, e às vezes a gente não enxerga isso, né? E às vezes a gente faz tanto isso para ser amado, ser reconhecido, que às vezes a gente precisa realmente reconhecer dentro da gente de que agir dessa forma realmente não dá mais, né? Porque a gente não só não vai conseguir o que a gente quer, que é ser reconhecido, ser amado, como a gente vai prejudicar as nossas relações e a nossa vida de alguma forma. E quando a gente fala do eclipse, né, acontecendo no signo de Leão, um eclipse solar no Norte Sul, realmente é o momento da gente pensar aquilo que a gente precisa deixar para trás. Descer do palco, observar o que é que já não faz mais a gente brilhar tanto. Não adianta brilhar sem saber para que a gente brilha, né? Sem propósito, sem objetivo, né? Então a gente precisa brilhar, sermos autênticos, né? Para isso a gente precisa ser a gente mesmo. No início desse vídeo, para que existe o meu brilho, é justamente para a gente refletir, né? E para a gente fazer essa reflexão de para que existe o nosso brilho, precisamos ser muito conscientes de quem somos, né? Para poder a gente depois usar esse brilho em prol de algo maior, de um propósito, né? Porque quando a gente fala do eixo Leão e Aquário, a gente não pode pensar só na gente de uma forma individual, temos que pensar também no coletivo. E o coletivo é feito de indivíduos, e esses indivíduos precisam ter consciência de quem são para poder fazer uma coletividade mais consciente, mais estruturada no seu eu. Então, falamos também do ego, né? O ego leonino, que às vezes pode ser inflado. Então, às vezes, a gente precisa também parar para poder se auto-observar, para saber até que ponto a gente usa o nosso brilho em prol de nós mesmos. Temos que pensar também em prol do coletivo, que é o maior objetivo da mudança dos eixos nodais e o Nodo Norte em Aquário pedindo esse direcionamento da sociedade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e tenham entendido um pouco o que significa o eclipse. Vamos ainda falar sobre ele, vamos ter a lua cheia no signo de Peixes, que vai ser um eclipse lunar, e aí vamos completar, pelo menos, os assuntos eclipse solar e eclipse lunar. E durante nossos vídeos, vamos sempre estar tocando nesse assunto. Como esse é um dos primeiros eclipses, já aconteceu um no início do ano, né, em Aquário, mas acabamos de mudar de nodos recentemente, e esse, depois da mudança dos eixos nodais, é o primeiro eclipse. Ainda vamos falar muito sobre eles, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem saber exatamente em que casa cai o eclipse, é só entrar em contato comigo. Meus dados estão na descrição do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.